Começo por cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Daniela Martins, estou aqui hoje para partilhar um bocadinho da minha experiência da utilização das TIC na minha prática pedagógica. O gosto pelas TIC sempre esteve presente desde que terminei o curso. A pandemia veio aumentar este gosto e investir um bocadinho mais em formação e aprender também um bocadinho mais. E depois disso nunca mais parei e de facto é algo que eu gosto bastante. Portanto, a minha apresentação vai ser muito breve, vou falar-vos um bocadinho do LMS que eu utilizo. Seguidamente escolhi duas atividades para partilhar em que eu utilizei as TIC na minha prática pedagógica, algo mais prático, e depois falarei no final da avaliação. Portanto, o LMS que eu utilizo é o Classroom. Muitas das escolas em Portugal o utilizam. É algo que é extremamente útil, principalmente para professores como eu, que tenho bastantes alunos, neste ano são 212, portanto é uma forma de eu conseguir comunicar com os meus alunos, uma forma também de eu conseguir ter feedback imediato pela parte deles, portanto funciona um bocadinho como um portfólio digital, um guião de estudo, uma forma de comunicarmos algo extremamente importante e que já não imagino a minha prática pedagógica sem esta plataforma. Hoje em dia, essencial. Em relação às atividades, eu escolhi duas que achei, se calhar, que seriam mais pertinentes. A primeira delas teve a ver com um tema que tem as migrações. Eu sou professora de Geografia. É uma aula sobre as migrações em que eu utilizei a ferramenta digital, o Story Maps, em que os alunos teriam que, ao longo da aula, ouvir uns testemunhos gravados previamente e que teriam de acompanhar esses mesmos testemunhos à medida que iam ouvindo em formato áudio e acompanhando a sua localização, iriam proceder ao preenchimento de uma ficha, que no final iria ser depois corrigida, não é? No final da aula. Portanto, temos aqui os vários testemunhos. Foi uma atividade muito interessante em que houve feedback imediato por parte dos alunos e foi uma das ferramentas que eu utilizei que os alunos gostaram bastante. No final houve uma consolidação, vamos testar, digamos assim, numa ferramenta que eu utilizo muito, que é o Quizzes. Portanto, eles no final, nos seus telemóveis ou nos seus computadores, fariam um pequeno questionário sobre aquilo que teriam feito ou que teriam aprendido também ao longo da apresentação. No final, falamos de uma aluna, de uma refugiada, também seria aluna, claro, infelizmente teve que fugir. E exploramos um bocadinho esta história, que também, abrindo aqui o YouTube e falando um bocadinho de um filme que deu origem a esta história, muito triste, mas também muito interessante para eles perceberem, não é? Outras realidades. Portanto, é uma ferramenta, o Story Maps, muito interessante, mesmo não só para a geografia, mas também para outras disciplinas que queiram utilizar. Depois escolhi também para vos apresentar esta atividade. Foi uma atividade feita em articulação com a minha colega Carla Rego, da TIC. Foi uma atividade muito completa, em que utilizamos várias ferramentas. Começamos com o TED-Ed, que é uma ferramenta também muito interessante, em que tem aqui várias partes, digamos, várias fases em que os alunos começam por ver um vídeo, depois começam por responder a umas perguntas ao longo do vídeo,
saber um bocadinho mais sobre, discutir, não é? Sobre o tema e finalmente depois também serem divididos em grupo e partirem depois para a aula de TIC para continuar este trabalho. Finalmente, eles utilizaram depois em geografia, depois de fazerem em trabalho de grupo no Padlet, que é uma ferramenta que toda a gente conhece, bastante conhecida, muito interessante também, que também serve muitas vezes como portfólio digital. Tiveram que fazer na aula de geografia, digamos que uma apresentação com um questionário, com questionário a meio ou no fim, portanto tiveram que apresentar numa clara estratégia de aprendizagem ativa os conteúdos aos, tenho aqui o exemplo de duas alunas, os conteúdos que foram dados e no final, em tempo real, os colegas estavam a responder às questões através de um código, de um QR Code no início, que era mostrado. Eles teriam que dar feedback automático aos colegas se gostariam, se teriam aprendido ou não realmente alguma coisa sobre essa mesma apresentação. Tenho aqui só um exemplo para vocês perceberem. É uma ferramenta extremamente interessante, o Nearpod, porque de facto tem esta parte em que temos a apresentação e depois também cativa muito os alunos porque eles em tempo real estão a responder aos colegas. Em relação à avaliação, eu utilizo tanto na avaliação formativa, que é extremamente importante hoje em dia, aqui mais uma vez uma fotografia do Classroom, utilizo em que eu coloco tudo aquilo que faço, portanto é mesmo um guião e um portfólio digital em que os alunos também recebem, e isso também é muito importante, o feedback em tempo real. Utilizo no final de cada tema, portanto a ferramenta Quizzes para fazer uma pequena ficha formativa em formato gaming, que resulta muitíssimo bem, porque eles adoram fazer, não é? Competirem uns com os outros e ao mesmo tempo perceber automaticamente quanto é que tiveram e se as aprendizagens estão consolidadas ou não. Finalmente, a avaliação sumativa é uma avaliação em que eu faço já desde o ano passado, sempre em Google Forms, também passando tudo pela mesma plataforma, o Classroom. Tenho aqui um pequeno teste, um teste, portanto, em que eles, sétimo ano, é também muito interessante porque depois vamos aqui fazer uma análise das respostas deles. Vamos ver os gráficos, o que eles responderam, o que não responderam, portanto também que serve um bocadinho de reflexão para eles, não é? O que é que eles erraram, o que é que não erraram, e é muito interessante e extremamente importante a nível pedagógico. E estou finalmente muito grata pela vossa atenção e desejo a todos um excelente trabalho.